noite! Está chegando mais um Ideias em Debate para você aqui na TV Friburgo, pelo canal 15 no sistema RCA e também na internet tvfriburgo.com, o site que todo mundo acessa de qualquer lugar do planeta e assiste a gente aqui também do outro lado. Lembrando, claro, da sua participação pelo 2522 e também no WhatsApp 99887-5651. Linhas abertas aí para você participar com a gente, mandar sua sugestão, sua crítica, mandar aí seu recado, aquele seu alô, seu abraço, tá ok? Estamos esperando a sua participação. E deixar nosso boa noite, claro, a nossa equipe, a nossa produção e você, né, Ricardo? Mais uma vez estamos aí. Então sim, Lone, muito boa noite aí a Zé. Boa noite. Nosso Boi é uma bomba, de vez em quando ele entra. De vez em quando eu dou aquela participação especial, kamikaze. Mariozano, controle geral. Você lê lá no comando da imagem. Muito boa noite. Boa noite a vocês que nos assistem constantemente, mandam os recados pra gente. E só tenho a agradecer a sua audiência nesse momento, né, Luane? Isso aí, a gente tem aí alguns recados, muitas agendas hoje. Eu vou começar pelo recado triste, né? Hoje a gente registra o falecimento de um grande friburguense, que foi o Decache. Ele hoje morre como presidente honorário do Friburguense Atlético Clube, uma pessoa que trabalhou muito para o futebol de Nova Friburgo. E com obra, com participação, com muita vontade, ele sempre foi um homem que carregou nas costas todo o futebol aí de Nova Friburgo. Se temos o que temos hoje, grande parte foi construído pelo Decache. Uma boa lembrança ficará. Um legado muito grande, né? E, por exemplo, no mundo do esporte também, a gente tem que registrar novamente, nós perdemos o seu Dario Maduro, né? Que sempre participou no esporte. Paulo Banana também, né? Morreu recentemente, deve estar complementando aí quase uns 30 dias. Então, seja, como o Zé falou, né, que continue aí o legado, pelo menos, né? Isso, e são pessoas que fizeram muita coisa pelo futebol de Nova Friburgo, então o registro. Também, triste também, mas a gente registrar o falecimento do seu Geraldo, né? Ele morreu na semana, ele era o dono ali do mini shopping ali em Olaria, né? Ele sempre tinha um comércio dele arranjado, sempre trabalhou muito ali, é uma pessoa muito bacana. Foi pra cá, foi pra lá, até que se estabeleceu ali um ponto bacana, né? Acho que ele foi também tranquilo, que ficou um ponto ali, né? Do jeito que ele sonhava, né? Resiste aos familiares também. O seu Thales também, Thales Rodrigues Sintra, que foi proprietário da Ótica Suíça em Nova Friburgo também, uma pessoa também muito bacana, a gente resiste ao falecimento. Diversas perdas, mas o Papai do Céu sabe a hora, né? E está lá no nosso mundo espiritual. E grandes personalidades estão chegando por aí também, né? Deus Isso quiser. é importante. E a gente manda nossos abraços, né? A gente não pode deixar também de festejar a vida, claro, né? Isso mesmo. Os abraços ao Gabriel Rastrelli, que fez aniversário essa semana. A gente esqueceu de falar, que foi semana passada, na quarta, a gente esqueceu de falar aqui no dia, mas ficou, né? A gente lembrou, tá show de bola. Isso aí, aquele abraço. Né? Aquele tradicional abraço ao seu Tatá, que sempre nos ajuda, né? Parabéns pelo Bramil, 47 anos, né, de existência, né? Seu Russo de família também, que sempre está junto com a gente, ajudando sempre no que possível, né? E um abraço especial, né, que nos encontrou lá na Avenida Alberto Brau do desfile do dia 16 de maio, foi o André. O André, ele Vou pedir, Lu, para botar a foto dele, Lu. A foto que o André fez questão de pedir, né? A foto. André Gari trabalha, ele é funcionário público municipal, é uma pessoa bacana, trabalha no Vale dos Pinheiros. E foi o dia 16 de maio. 16 de maio, dia do Gari. A gente está fazendo aí uma homenagem também em nome do André. Dar os parabéns a todas as pessoas que trabalham de Gari, trabalham na limpeza do município de Nova Friburgo. E é uma honra, né? No dia da fundação do município, a gente poder comemorar também tamanha homenagem às pessoas. Tantos anos que a cidade foi considerada mais limpa, né? Aquela história toda, graças a eles. E a gente poder homenagear também os garis aí, né? E vamos só deixar um puxão de orelha para as pessoas, aproveitando, né? Gari limpa, mas as pessoas teimam em deixar suja a cidade, né? Jogam o lixo em qualquer lugar. Às vezes acabou de limpar, joga o lixo. Qual é a questão? É aquele ditado velho? Não é possível. A gente faz uma dobradinha boa. Você puxa a orelha daquela pessoa que joga e eu também puxo a orelha da E os cestinhos de lixo não tem? E os cestinhos de lixo. Quanto maior quantidade tiver, melhor para as pessoas poderem exercitar a educação. Exatamente. É o que estava até rolando no Facebook, né, nas redes sociais, em relação à festa que teve ali na praça, né? Apesar de ter também ali, na praça até que tem bastante cestos de lixo, mas as pessoas não sabem carregar o seu lixo para chegar até a lixeira, ficou então
no outro dia se via aquela lixarada mesmo horrível na praça. E se não fosse os garis, nossos garis, fazer a limpeza, a gente ficaria com a cidade muito mais suja, né? Olha lá, então, o André. Olha o André. Fez questão de tirar uma foto, né? Pediu para tirar uma foto com o Ricardo. A gente estava fazendo a nossa entrega também do gibizinho, do Ricardinho, né? Que foi bastante receptivo também. As meninas aí que fizeram a entrega com a gente. Fizemos a distribuição, né? Foi bem receptivo, né? Assim, foi bem positivo. Isso é bom. Isso mesmo. E a gente não pode deixar de falar, né, Ricardo? Até que a gente participou, fez uma caminhada ali pelo Alberto Brown, fez aquela tradicional andança ali no entorno ali dos desfiles. O que a gente reparou é que cada vez menos pessoas vão até para prestigiar. O que será que acontece, né? Será que falta alguma coisa, falta alguma inovação? Por mais que seja um desfile cívico, uma tradição, né, um evento tradicional, mas falta algo para levar as pessoas para a rua ou é algum descrédito mesmo que vem tendo aí do município? Acho que é o conjunto de tudo que você está dizendo aí leva ao descrédito, né? É um governo que não emociona, um governo que não sai do papel, deixa as pessoas cada dia mais tristes, menos representadas, né? A população se sente... Eu tenho uma opinião. Diga, Zé. Eu acho que é um manifesto da população para demonstrar sua insatisfação. Eu também acho. Você não está errado, não. É uma posição importante. Quem faz o desfile, quem desfila, na verdade, até faz um papel bacana, empolgante e tal, mas não tem quem recebe. A economia do município não está bem. Então, quer dizer, o pai de família, que às vezes tem que ir levar seu filho, se está desempregado, né, é um outro ponto também que a gente tem que colocar em vista. A constante repetição da mesma coisa, a mesmice da mesmice. Né? Não que as coisas que foram apresentadas não sejam importantes, são importantes. Mas dentro daquilo que já é importante, se você agregar algum valor, agregar algumas situações, melhora mais. Agora, uma coisa que eu senti falta. Vocês não sentiram falta no desfile de 16 de maio desse ano, não? O quê? Sentiu não, Zé? Vamos lá. A frota de caminhões da prefeitura tá onde, prefeito? Que ele gosta de... desfilar aí. Tá sucateada ou o que aconteceu? Não tinha motorista? Não tinha motorista. Foi a única falta que eu tive, foi essa situação. Olha que nós fizemos o financiamento, não pagamos o financiamento ainda e eu não vi os caminhões desfilando. Vacol, MUC, não sei o quê. Aquilo. Como é que deve estar a situação desse patrimônio que ainda não está pago pelo município de Nova Friburgo? Está sendo cuidado? Senti falta, é uma coisa que também pode ter contribuído para as pessoas também não prestigiar o desfile, não é mais? Fica aí a observação. A observação, com certeza. Vamos falar também de coisa boa, que eu pedi a Luciléia só para separar, para a gente também fazer homenagem, como a gente falou semana passada, mas mostrar aí a carinha das nossas homenageadas, que o vereador Ricardo fez questão de titularizá-las, né, como cidadãs friburguenses. Dona Valéria Silva. E também a Silvana Fagundes, né, que foi sexta-feira, a entrega, a cerimônia, tivemos aí depois um coquetel. Valéria desproporcional o nosso a Silvana, acho que falaram, né? que ela tinha subido no banquinho ali, eu botei a foto logo para ver o show, que não subiu. O vereador é baixinho mesmo, não tem como a gente dizer que a gente é alto. Mais duas, sem... Olha, eu dos 3 anos, no primeiro ano eu não participei, não dei o título. Os outros anos, acho que dos 2 anos, quer dizer, esse é a segunda entrega, acho que foi a melhor entrega de todos, sem grandes, sem falar grandes no tamanho, mas grandes mulheres, né? Grandes mulheres, pelos trabalhos que as duas fazem para o município de Nova Friburgo. Uma pela educação, uma Friburgo, pelos animais. Pela educação, porque no primeiro eu dei o título ao ex-prefeito de Rio das Ostras, com o seu Denis Santarém, que é uma pessoa também formidável. O prefeito de Rio das Ostras foi uma política, mas deixa quieto. O segundo eu dei para o Vladimir Carvalho, que é o dono da Alterdap, que é uma pessoa importante. Uma figura incontestável no país, que dirá da nossa região. Né? E o Isaír, que trabalha lá na farmácia do Carlinho, lá em Olaria. Acho que desse eu consegui dar 100%. Né, de friburguenses, de pessoas que estão em Friburgo. Anos aí, né? Anos de trabalho, pessoas que trabalham, a professora Silvana, é a esposa do Mariozan, mas que está à frente de colégio, que se dedica... Lá em Santa Bernadette, São Geraldo, né? 100% para o magistério, para a educação, para as crianças. Tanto que no desfile fizeram um papel bonito com a bandinha ali com as crianças, foi lindo, foi bacana, né? Entendeu? Quer dizer, tem que ter uma pessoa responsável na frente também. Agrega valor, leva
bota uma coisa simples aparecer. Isso aí, a Valéria também com os animais, né? E pela primeira vez, não é isso? Olha aí, viu? Aí você vê. Com a ajuda de vocês, Viu que bacana. Não só ficou muito bonito, como realizou. Eu vi depois um vídeo na internet. É uma apresentação fabulosa na Alberto E a Brown. Valéria é uma pessoa que veio do Rio de Janeiro, uma enfermeira formada, e que ela dedica a vida à proteção animal. E dedica mesmo. 100%. A gente deveria ajudar muito o trabalho dela, que ela é formidável. Foi até que o pessoal está fazendo uma campanha, né? Fica até aqui a dica. E aí é o pedido também, quem puder, né, pode até procurar a gente aqui da produção, da TV, solicitando aí ração para os animais e para os gatos que ela cuida. São mais de 120 animais que ela toma conta lá em Amparo, uma estradinha lá de chão, né, tem que andar um bom pedaço. Muitas pessoas às vezes já abandonam o próximo, sabendo que ela não tem como negar ajuda, mas infelizmente a gente ficou sabendo que animais estão comendo dia sim, dia não. Isso é brincadeira. Isso triste, dói né? a alma, né, de quem cuida, de quem gosta da natureza, dos seres humanos e principalmente dos animais. Então fica nosso apelo também, quem puder fazer a doação, R$28,30 um saco de ração, a ração de combate que a gente chama, né, muito baratinho, mas que no somatório, né, pesa para ela, mas pra gente, né, não faz tanta diferença, a gente pode ajudar, cada um doando aí um saco de ração, né, fica leve e fica aí matando a fome dos cachorros aí pelo menos um tempo. Animalzinho de estimação. Exatamente. Que procure, né? Antes de comprar, procura doação. Exato. Né? Adote, né? Adotar é vai fundamental. fazer a diferença. Menos um na rua e menos um passando aí. Necessidade. Tanto que a gente tem animais em casa, o tratamento é diferente que você cuidar de tantos, né, juntos. É Verdade. diferenciado, merece um carinho especial, né, os animais. Aí fica o nosso recado e a gente estará em breve lá fazendo uma visita a ela e ajudando de alguma forma, né, na medida do possível, fazendo a nossa parte também. E falando nisso, Ricardo, só para deixar um recadinho, quem também quiser fazer doação de agasalho, a Cruz Vermelha está fazendo uma campanha junto com uma rede social no Facebook, fazendo arrecadação de roupas, né, que as pessoas não usam mais, de inverno, para aquecer aí, o inverno das famílias carentes. As doações podem ser feitas na sede da Cruz Vermelha, que fica na Praça Getúlio Vargas, 92, no centro, de segunda a sexta-feira, de 1 às 5. E na sexta-feira também. De segunda a sexta-feira, isso mesmo, de 1 às 5. Ou também, quem quiser entrar em contato com a gente também faz aí um intermédio para poder fazer esse envio dos agasalhos, né? A gente tenta, E roupa a gente tem que desapegar, né? Passou um tempo, tá lá só enchendo. Isso aí. Os Renova armários. e quem precisa vai dar utilidade, agradecer, com certeza. agradecer bastante, né? Então, a nossa agenda aí bem recheada Começando hoje. também a bem campanha cheio. do cobertor da Associação Isso que é Comercial. importante também. Já está começando, né, Já Zé? está começando. A gente já vai Pode produzir falar aí. material. Daqui a pouco o Mariozan está exibindo aqui. Isso é bom. Mas a Associação Comercial recolhe cobertores, Isso aí. pelejas e assim por diante. pra fazer uma Participei de distribuição 2 anos e eles levam realmente para as pessoas famílias que que realmente precisam. E é tão gratificante você ver, né, que uma peleja, como que faz diferença Como na faz vida da diferença. pessoa. Uhum. E às Um vezes a beijo gente pra faz isso. Dalva, que encabeça essa campanha. Dalva Dalva, Bruch, uma grande pessoa. Importante. Isso aí, daqui a pouco a gente vai estar anunciando mais vezes aí, fica aí as nossas dicas de hoje, que são muitos pedidos, muitas agendas, mas a gente não pode deixar de aproveitar o espaço que a gente tem para fazer essa utilidade pública, né, Ricardo? É verdade. É importante. E falando um pouco assim de utilidade pública, Ricardo, a gente tem uma lei que é a Lei do Turismo Sexual, e hoje, dia 18 de maio, é dia do combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e contra adolescentes. Daqui a pouquinho eu vou pedir, Lucileia, para a gente passar aí nosso VTzinho que a gente tem, até com a voz aí do Mariozan, falando sobre essa lei. Tem uma campanha também da Rota 116, né, que eles estão fazendo também essa divulgação. Ainda mais que eles têm ali hospedagem, passam muitas pessoas, muitos carros, a circulação é grande. E aí fica nosso reforço da lei, né? Achei interessante a gente falar hoje. A nossa lei obriga que os bares, vários segmentos econômicos... A gente distribuiu o material. Já distribuímos bastante material desse aviso, que seja fixado em local bem à vista das pessoas, o número do Disque Denúncia. Porque hoje, em se tratando da exploração sexual do menor, do adolescente, da criança, a melhor arma que a gente tem é a denúncia. Denunciar constantemente. Desconfiou, ligue, denuncie, porque a gente precisa muito de fiscalização em cima dessas situações. Eu achei interessante essa campanha. Não pense que vocês que Nova Friburgo está longe disso não. Nós tem coisas próximas aí que a gente está sempre denunciando
importante, levando os avisos para colocar, para aumentar mais. Isso. É crime. Disque 100, Disque 190, Polícia Militar, e denuncia para poder a gente combater essa esse exploração, crime, né? esse crime que, uma vez praticado, a criança sofre muito. E uma coisa que às vezes não consegue nem contar, nem passar à frente, né? Talvez outra pessoa que realmente tem que fazer esse papel de... Para poder tirar a escravização. Volta, não né? tem volta. É para sempre. vamos ver se a Lucileia consegue colocar o nosso VT do turismo sexual. Será que está aí no ponto para a gente passar? Que aí a gente marca, né, hoje também, já que a gente está ao vivo aqui no programa, 18 e agradecer de maio. a Rota 116 pelo trabalho, né? Sempre importante porque nessas estradas, né, tem muito... estrada, principalmente na idas e vindas, né, de caminhões, caronas, Isso. a gente encontra também essas situações. Aí tá fazendo essa E divulgação. o trabalho da Rota 116 é muito importante, vale o registro, os parabéns lá para Passam a diretoria muitos da empresa. carros, né, em tantos pedágios, A né, gente que critica, a gente tem que elogiar também o que é bem feito. Né? Sim, um papel, é até um papel Existem as críticas, importante. mas também quando a gente vê o assertivo, a gente tem que tirar o chapéu e agradecer, né? Porque parabéns, a cidade é que vai ganhar com toda essa campanha. Né? Aí aqui tá falando que hoje, durante o dia todo, ia ser entregue um panfletinho, né, nos pedágios, alertando aí para esse crime, né? Aí eles dizem que é uma contribuição para que todos possam se unir e ajudar. Bacana, né? É bom. Vê se a gente consegue colocar, Lucileia, a gente coloca... Senão a gente bota no final. A gente passa um pouquinho para frente. A gente bota no final. Isso, a gente bota no final até para reforçar a data, né? O programa ao vivo é marcada. assim, de repente dá essa... Um minutinho pra gente tocar. Então tá. E a gente tem alguns assuntos, né, Ricardo, pra gente falar hoje. São vários tópicos que a gente tem que falar, muita coisa, o programa vai passando rápido, mas a gente não pode deixar de falar. E uma questão que a gente também colocou aqui em pauta, vou puxar pra gente falar, que é Santa Lúcia. Né, a Clínica Santa Lúcia também está pedindo ajuda, pede socorro, que eles botaram até no Facebook, Santa Lúcia pede socorro, que a gente recebeu no nosso WhatsApp, né, que eles estão aí sem alimentos não perecíveis, material de limpeza, então também quem puder fazer a doação, talvez aí grupos, né, de igreja, grupos formados de grupos jovens, que possam fazer essa arrecadação e fazer uma ajuda também lá para o Santa Lúcia, que a gente sabe que a verba diminuiu, né, os repasses custam a chegar, infelizmente, né? E fica essa dificuldade, as né? dificuldades de concepção de mudança do tratamento do mental, o grande problema que a gente passa hoje é o radicalismo. Isso. Né? Alguém lá na ponta, lá no final da ponta de uma mesa que nunca entrou dentro de um hospital, às vezes psiquiátrico, ou dentro de um local de internação, ou não vivencia o dia a dia de uma pessoa com problema. Porque a gente sabe que existe algumas situações que o acompanhamento diário das famílias dentro da casa é importantíssimo, a recuperação e o tratamento. Mas existem casos que é praticamente quase que impossível, que quando há esse laudo médico, fica difícil até para a família poder conter essas pessoas, né, dentro da sua guarda. E aí a clínica fazia esse trabalho e faz esse trabalho muito bom, perfeitamente. Tanto que eles não estão podendo nem receber mais internos, porque já estão super lotados. Aí o que acontece? Nós começamos a ver perambulando pelas ruas, porque as famílias não têm o poder de dominar, de segurar, de guardar, afrontando pessoas, gritando pessoas, andando nus pelas ruas. Isso é falta de saúde pública. A política de assistência, ela tem que ser pensada num todo? Tem. Ela pode ser dizer, não, acabou os manicômios? Não. Nem tudo a gente pode levar para essa falha. Né? Os grandes manicômios, aquela política antiga, daquela loucura anterior, eu até entendo que não deva ser mais incentivado. Mas clínicas de tratamento pontuais e com pessoas em que o laudo médico, o laudo da medicina é levado para a internação, a gente não pode deixar acontecer como está acontecendo. Que é difícil de lidar mesmo, né? Até para a administração de um remédio, Sim. né? Para fins que toma, não toma. É uma covardia o que está acontecendo com a Clínica Santa Lúcia. 50 anos aí de serviço. De trabalho e eles passando por essas dificuldades. Aí eu deixo o telefone também, que é 2542 1172, 2542 1172, quem quiser e puder doar com a Clínica Santa Lúcia, doando alimentos não perecíveis e material de limpeza também. Fica aí também nosso apelo, né? A gente aí tenta divulgar aí um pouquinho de cada um. Ricardo, falando aí que a gente ia ter uma inauguração hoje e a gente vai para inaugurar agora amanhã, que depois de tantos prazos e mais prazos, é a rodoviária urbana. Eu não sei se pode se chamar de rodoviária mais, né?
que é, como o pessoal entende, é a nova rodoviária urbana, mas acho que é um espaço cultural. Um ponto, né, de ônibus. Ficou um pontão, né, como eles falam, né, um local de abrigo ali para as pessoas esperarem um ônibus. E rodoviária é local de se esperar, aguardar, e o ônibus também, ficar estacionando também para cumprir o Agora seu não horário. tem mais isso. Isso não tem mais. Não é mais um terminal rodoviário. O ponto crítico que a gente faz é o custo da obra, que começou com 130, algo está dizendo que vai chegar a 700, 760. É 160 mil e vai para 717 mil, mais ou menos. Isso é um ponto crítico. Outra situação também é não ouvir o usuário, fazer a obra sem ouvir o usuário. Já tem gente reclamando falta de Quem utiliza aquele espaço é o dono, é aquela pessoa que vivencia o seu dia a dia ali. Antes de qualquer alteração que pega ônibus lotado desse espaço, tem que ser ouvido. E é uma crítica, não foi ouvido, porque o que fizeram ali, fizeram achando que era uma situação. Outra crítica, eu trabalhei na Friburgo Auto Ônibus. Na década de 80, final da década de 70 e meados da década de 80, antes da construção dessa rodoviária, o espaço que tinha ali comportava 14 ônibus, 12 ônibus parados. E reduziu-se. Hoje está se reduzindo para 8. 8. Agora cadê? 4, 2 de cada lado. Então é outra coisa também que... E vamos falar de novo de 130 mil para 700 mil, são 600 mil de diferença. Outra situação também que eu digo... Muito dinheiro. Se nós gastamos 760 mil para poder acertar e melhorar a mobilidade, até vale o elogio. Mas a gente gasta 60 mil, 760 mil receoso que a mobilidade não vai dar certo. É isso que eu ia te perguntar, Ricardo. Porque outro ponto, se a rodoviária foi retirada para não haver integração, por quê? Porque a vinda de todo mundo aqui nesse ponto para integrar e voltar à sua origem, que é o seu destino, e ao seu destino, saiu daqui, veio até aqui, daqui vai ao seu destino, foi tirado e foi dado um cartão. Agora, as pessoas que saem do mesmo destino e que antes iam até a rodoviária e pegavam outro ônibus e voltavam para aquele destino, elas só pagavam uma passagem. Hoje está pagando 2. Então, essa forma que está se fazendo com a rodoviária de integração é em prejuízo ao usuário. Tem pessoas pagando 2 passagens, 4 ao dia, antes não pagava. Isso, eu já notifiquei a Friburgo Auto Ônibus, vou notificar por escrito e entendo que cabe uma ação de reparação de danos aí, uma intervenção do Ministério Público e uma representação civil. Por quê? Se a gente não pode impor ao usuário o pagamento daquilo que a gente quer de mobilidade. A gente não pode impor ao usuário que o cartão é a portabilidade, é a integração. Por que no Rio funciona tão bem o bilhete único? Porque não querem que funcione aqui. A realidade, a única coisa que a gente pode falar para o público o sistema está errado. Em Nova Friburgo, quem comanda o governo e quem comanda a Friburgo Auto Ônibus não querem que faça a coisa correta. E eles colocam que ali aquele espaço ali, né, voltado para essa questão da mobilidade, são os painéis eletrônicos que vai estar avisando quando mais ou menos seu ônibus vai estar chegando, né? Porque aí você não precisa ficar lá na ponta esperando lá, talvez na chuva. Está bom demais para ser verdade. Tomara que Vamos ver seja se vai verdade. funcionar. E falaram também do tal do BRS, que vão colocar em prática. É aquilo que eu estou te falando. E as siglas volta a copiar coisas que funcionam para estado, para cidade, acima de 1 milhão de habitantes. E até o formato da cidade, né? O BRT e o BRS são linhas planejadas para quê? Para transporte em massa de passageiros, mas com cidade com volume acima de 500 mil, 1 milhão de passageiros. E a topografia também é diferente, né? Porque aí quando a gente fala BRT, BRS, ninguém nunca sabe o que é essa sigla, né? É tudo em inglês, né? Traduzir para todo mundo entender. BRT é como se fosse um grande trem de superfície, onde que esse ônibus só circula num sentido interligando rodoviárias a rodoviárias. Quer dizer, pontos a pontos, distrito a distrito. Então esse é o BRT. É como se fosse bus-trem, não é a tradução correta não, mas é como se fosse um trem e ele só trabalha naquele sentido. O BRS é aquele ônibus que faz o seguinte, é o que leva você para a plataforma, para o ponto de ônibus, ou leva você da ponto de ônibus para sua casa. Teria uma faixa exclusiva então, para ele. Ele teria só uma faixa para poder fazer a integração. Ponto com o serviço, as linhas, entendeu? Então essa é a diferenciação. Enquanto um só trabalha
num segmento só, cruzando ponto a ponto, rodoviária a rodoviária, o BRS ele pega de rua e leva para os pontos, para as rodoviárias. Entendeu? Mas no sistema de tráfego que a gente tem atual, sem nenhuma modificação significativa, não vai funcionar. Não funciona porque eu não vi projeto... Olha, aquilo que eu falei... Eu acho ótimo, os dois. Desde que eles resolvam primeiro o problema que eles criaram. Que é do usuário pagar uma passagem. Volto a falar muito rápido para a gente terminar, para não ir muito nesse assunto. Eu trabalhei na Friburgo Auto Ônibus durante 11 anos da minha vida. Quando foi construir o sistema de integração, tarifa integrada, com esse sistema de rodoviária, nós trabalhamos cerca de 3 anos, a 4, planejando até a construção da rodoviária de integração. No achômetro não dá. Né? Tem que ter planejamento. Eu acho que eu vou inverter a mão da rua da General Osório. Botar mão dupla. Eu acho. Aí fica difícil, você não tem o técnico... Um estudo, né? Você não tem estudos técnicos de trânsito, você não tem um engenheiro orientando, não tem nada. E como é que fica com esse monte de carro no meio... E o ônibus tendo a faixa exclusiva, eu tô começando a ter opinião, diferentemente do que eu tinha quando eu trabalhava na Friburgo Auto Ônibus, que o maior interesse hoje da concessionária é que tudo fique sem mobilidade parado. Mesmo. Até para justificar a ineficiência do atendimento à mobilidade urbana. Quanto mais trânsito ruim, eu tiro a minha responsabilidade e jogo. Ó, trânsito está ruim, como é que eu consigo cumprir o horário? Como é que eu consigo transportar o passageiro? Mas não dá. Pior, melhor, não pode. Não pode, mas eu estou achando que tá, porque nesse sentido, da pessoa estar em São Geraldo. Tantos ônibus quebrados. A pessoa está em São Geraldo, querer ir a Rio Grande de Cima, ou querer ir a Solares, ou querer ir a outro ponto. Ela não poder integrar com o cartão dela, ela tem que pagar 2 passagens, ela tem que ser obrigada a vir aqui no centro da cidade para voltar de novo. Que justificativa não parece aquelas piadas infames que a gente conta no botequim. Não parece? Parece piada de brasileiros, não parece? Eu parece. Quebra essa passagem então e acaba com isso. Não tem sentido. E a gente está em cima, né, Ricardo? Eu estou falando isso constantemente. A portabilidade, a integração não é a rodoviária. A integração não é o cartão. A integração se dá pelo valor que paga no momento. Pagou aquele valor, você tem direito a uma integração. Porque senão, para que então você desmanchou a rodoviária, desativou ela, a pessoa que está lá naquele ponto, se a pessoa estiver em Conquista, querendo voltar para um ponto em que ela mesmo sentido da linha, ela vai ter que ir no centro da cidade com um cartãozinho, trocar de ônibus. Aí aquele cartãozinho, ele não se transforma em ônibus, nem leva de outra alternativa. Aí era melhor deixar a rodoviária com 8 vagas para os ônibus. Exato. Pelo menos isso, pelo menos. Vocês entenderam, verdade? Vocês estão entendendo a nossa colocação? Tirou-se a rodoviária porque ela era o ponto que dava o bolo, engarrafamento, o bolo. E botando o cartão, a pessoa teria o bilhete eletrônico. Vou pegar onde eu quero. Eu vou pegar onde eu quero. Todos nós caímos nessa. Agora não. Para poder integrar tem que ter um sentido de direção. Se você for norte para sul, você integra. Agora, se estiver dentro do norte, ou se tiver o norte-oeste ou o noroeste, você tem que ir lá dentro do centro da cidade para pegar outro ônibus e voltar. Que mobilidade é essa? Não tem sentido. A população está reclamando com certeza. A gente tem que juntar umas assinaturas aí e quando a gente pede, não consegue legislar porque existe limitações. É Ministério Público, é Judiciário, para poder garantir o direito do usuário. É a única forma. Infelizmente vai ser isso. Até falando nessa questão de falta de planejamento, a gente recebeu também vamos dizer que uma denúncia, né, mas uma situação que aconteceu ontem no Hospital Raul Sertã, diversas reclamações que a gente recebe, mas uma que assim me causou até espanto, porque faltou roupa para os pacientes poderem operar. E faltou alimentação para crianças. Em determinado, olha tive notícia que básico. As crianças tiveram uma alimentação 8 horas da noite e só voltaram a se alimentar depois de 6 horas da manhã do outro dia. Você pensa bem o que é isso? E ainda tem aquela alimentação fragmentada, né? Como a gente vê no ditado popular, né, de brasileiros, filho feio não tem pai. Nossa. A culpa é de alguém. A copeira esqueceu de entregar. Só foi. A copeira esqueceu de entregar o pedido da nutricionista que saiu de um plantão
para outra nutricionista de outro plantão. Entendi. Oh, meu Deus, hein? E a gente faltar sabe da qualidade das pessoas que trabalham no hospital e a dedicação da maioria delas. A gente sabe, mas o pequeno sempre sofre. Né? Mas você está sabendo que está faltando... O staffzinho menor, o cargo, aquele que não tem o poder de dar um soco na mesa, eu não fiz isso, ele sofre. Ele sofre. E você ficou sabendo, Ricardo, agora é uma pérola. Quando você ouve a justificativa das pessoas que têm o dever de cumprir aquilo. É uma coisa que está engraçada no setor de saúde. As reclamações são tantas que quem está tomando conta e deveria diminuir a reclamação, ele já está assimilando a reclamação como uma mera crítica de pessoas que querem mais do que já está funcionando, entendeu como que é? Que está roubando tampa de Eu acho que ele é fã dos Simpsons. E o Homer Simpson disse que se a culpa é dele, ele bota em quem ele quiser. Então é isso. Tipo só pode ser isso. Porque ele diz assim, não dá para acreditar quando o secretário vai à Câmara e faz aquele... Está tudo funcionando. A população reclamando todo dia, secretário. Eu já perguntei isso. Quem está falando a verdade? O senhor ou a população? Eu prefiro acreditar que a população está falando a maioria, né? A gente vai pela maioria. Não tem justificativa de faltar essas coisas, não tem justificativa, não dá para entender uma simplicidade de uma explicação num grande hospital, onde que você está ali controlando e fazendo tratamentos para salvar vidas, você justificar que uma copeira ou uma pessoa que ficou com a orientação de uma pessoa que deveria dar ordem para o plantão seguinte, não passou. Não foi a falta da comida, não? Não foi. Não. Foi essa a situação. Porque na prefeitura tá faltando até açúcar pro cafezinho, eu tô sabendo, tá, Ricardo? Aí você vê como é que tá as coisas, né? A situação tá triste. E essa questão da roupa eu achei tão assim incrível, né? Porque a gente sabe, às vezes, falta o parafuso, falta o pino, falta a esterilização, mas faltou a roupa. E o cara lá com o pino lá saindo para fora do pé, não tá sofrendo de dor, mas não teve a roupa para ele operar. Você vê. É triste. São mínimos. E aí você vai reclamar e não é bem assim, não. Sempre assim, não é bem assim. Não é bem assim, não. A pessoa tá exagerando, né? Demais, tá exagerando. E falar em reclamação... A culpa foi do sol que não secou a roupa. Também. Tá chovendo, lavando, né? Tá chovendo muito. Aí o sol não secou a roupa, a culpa é do sol. Vamos pensar que foi a culpa do sol, é melhor, porque a gente fica na tristeza. Falando em reclamação, Ricardo, às vezes a gente fala, é isso que você falou, tem gente que fala que reclama demais. Mas quando a gente reclama e não há fiscalização, a gente também tem que falar, né? Sim. Que a gente recebeu no nosso WhatsApp, vou pedir até para a Lucileia quiser ir colocando as fotos, uma reclamação de um cidadão, de um morador da Chácara do Paraíso, que nos enviou através do WhatsApp fotos de estacionamento regular no bairro que cansam de falar e ninguém toma providência. Ele falou que já reclamou, já pediu, já fez, já aconteceu. O crescimento do bairro do Chácara do Paraíso foi desordenado. Ele avançou para dentro da rodovia. Isso. Né? A rodovia não tem recuo, a calçada que é destinada ao pedestre não é respeitada. Idoso, crianças, né, mães com carrinho, não tem como passar. Aí a coisa... E aí é perigoso, como você falou, né? Olha como é que está a situação. A rodovia, né? A rodovia, a calçada. Passar no meio da pista. O carro para na calçada e as pessoas com criança, carrinhos. E é mais de um às vezes, olha. Olha só, e ali é um trânsito constante, porque nós temos o hospital indo para aquela direção. Tem 3 bairros para lá para cima. 3 bairros ali para cima e interliga o 4º distrito. É a única ligação mais próxima ao centro, né, dessa região aqui, ao 4º distrito. A outra ligação ao 4º distrito você tem que entrar lá pelas Browns. Lojas que vão ocupando as calçadas, né, com estacionamento e esquecem do perímetro que tem que ser respeitado. Vamos dizer assim... Não tem como fiscalizar isso. Eles vão falar que é porque não é a partir do momento que você deixa consolidar, fica difícil você modificar agora. Sim. Eu vejo isso, quer dizer, é o fechar dos olhos de quem estava à frente na fiscalização no tempo certo. E agora não tem. E agora é um problema. Tem que fazer uma modificação de alguma forma. É um problema a ser feito, né? Ali, infelizmente,
você tem que proibir o estacionamento de carro de todo aquele espaço ali, porque senão não dá para estacionar carro. E tem algumas ruas transversais ali, e o pedestre passar, né? Então a gente vê ali, tem colégio ali próximo. Isso. Né? Até que colocaram, né, um tempo, depois de tanta reclamação disso também. Tem um quebra-mola agora. Quebra-mola e um sinal, até por causa disso. Mas essa é a situação não só da Chácara do Paraíso. Em outros bairros, né? Praticamente em todos os bairros. Se você for ao São Jorge, está nessa situação. Crescimento desordenado. Se for a São Geraldo, também está nessa situação. A parte alta de Olaria está mesmo nessa mesma situação. Ali fica mais preocupante porque, como a gente falou, né, uma rodovia, né, que tem um tráfego muito grande ali, né, de carros, né? Com escola, com hospital, e é um bairro altamente populoso, né? Uma quantidade de pessoas muito grande que utiliza ali. Fica o registro aí da reclamação e a cobrança da fiscalização, né, de alguma forma, né? E, novamente, eu estou com um compromisso aqui agora de cobrar sempre. Eu vou cobrar do nosso secretário de Mobilidade Urbana, que em uma das reuniões que eu estive presente com o senhor e toda a equipe do trânsito, o senhor me afirmou que os decibilímetros, sabe o que é decibilímetros? Eu vou sempre falar, é um equipamento que mede o ruído do veículo automotor e motocicleta. Até de som também. Já estavam comprados e que em breve, sem data, estaria em funcionamento no município de Nova Friburgo. População, secretário, comandante Espanha, não aguenta o barulho de uns poucos motociclistas que não respeitam e continuam a utilizar sua motocicleta sem o equipamento para redução do som. Fica aí a nossa reclamação. Até que dia, não sei, mas vamos ao nosso pedido. Fica, né, sempre até funcionar, né, Ricardo? Acho que tem que ser igual água. Água mole e pedra dura. Hoje é o dia dos ditados, né? Populares. Os ditados antigos são bons. Água mole, pedra dura, tanto bate que um dia fura. Tomara que fura mesmo. Vamos falar. Quem sabe um dia entre no ouvido e... não sai pelo outro. Para não dizer que a gente só reclama e pede, vou agradecer. Tem que agradecer a faixa de pedestre. Em frente ao Demerval. Em frente ao Demerval. Depois de 3 anos. Desculpa a crítica, a falha. Depois de 3 anos. Depois de 3 anos daquela avenida, que foi a primeira avenida a ser asfaltada com asfalto do Pezão ainda em campanha. Do Estado. Antes do Pezão entrar na campanha. Aquilo ali fez tudo direitinho e a escola Demerval ficou sem a sua faixa. Depois de muitos pedidos, não foi só desse vereador não, de diversos vereadores. Muito obrigado, secretário. Valeu. Semana passada, né, Ricardo? Passando lá, estava sendo pintado e está lá a faixa. Bom. A população agradece e não vai esquecer, pode ter certeza disso. Isso mesmo. Até, Ricardo, a gente falando aqui, a gente não pode esquecer, vou deixar a questão da prestação de contas da prefeitura para o final, que a gente falou, né, semana passada, até que ficou aí, até quase que trancou a pauta lá da Câmara, né, e teve que ser resolvida. Trancou, eu vou explicar que trancou, mas eles conseguiram dar uma solução para dar o seguimento. Vou deixar essa para o final, só para você comentar para a gente que a gente tem um discurso, né? O vereador tem um discurso que é o funcionalismo público deve ser concursado. Sim. Né? Essa é a linha, por mais que se necessite de contratação, a gente sabe que deveria ser exceção, mas virou uma regra. Mas aí veio semana passada o MP, né, o Ministério Público, pediu a substituição dos nomeados por concursados na Procuradoria Municipal ainda esse ano. Se tiver que sair, acho que não sei se até o meio do ano, como que vai ficar essa situação sem os advogados aí da prefeitura para resolver tantas questões? São os problemas que a gente começa a saber do município em cima da hora. É o típico do sistema que o Rogério Cabral implantou em Nova Friburgo. Quando os problemas explodem, ele joga para cima da Câmara um dia antes ou no dia mesmo da sessão tem que votar isso para poder resolver o problema. Entendeu? Essa é uma das situações. A gente tem falado do abuso do nome eleito, do nome público eleito, dessas nomeações, nas nomeações e na criação de cargos temporários, não para atender a coletividade, para atender o seu governo e atender a seus interesses. Né? Todas as cidades que funcionam dentro dos limites legais, mas 100% na contratação do funcionalismo por meio de concurso público, a gente não vê essas situações, a gente não vê essa reclamação. Mas Nova Friburgo, de uns 20 anos para cá, uns 15 anos para cá, virou moda. Virou moda, é sistemático a Câmara aprovar
cargos temporários para dar emprego, para dar cargos, para dar... Até nomeações mesmo, né, que eles podem fazer. Trabalho mesmo é pouco, me desculpa, mas a realidade é essa. Né? Então, veja bem, as pessoas botam até crítica, até botam peso no meu ombro, pode botar, mas eu não voto em leis, não votei e não vou votar em leis que criem esse tipo de manobras. Cargos temporários para atender a governos. Para atender a campanha. Isso. Se existe a necessidade do município, é fazer concurso público e botar para dentro planejamento para ver a necessidade. Agora, concurso público não pode bota, ser assim. Sabe, o homem público hoje, quando não quer, asfalto bota a qualquer momento. A hora que eu quero tem asfalto para botar. Até dentro de propriedades particulares. Ainda não vi o resultado das ações administrativas que foram abertos, os inquéritos administrativos. Tem que noticiar a Câmara lá como que foi, quem foi os responsáveis de alguns asfaltos que foram jogados dentro de propriedades particulares. Isso quando quer faz. Agora quando não quer dificulta tudo. Coisa mais simples que tem no mundo moderno hoje, se convocar um concurso, não tem... Prático, né? Não tem dificuldade, os cargos existem. Nós temos em trâmite uma lei que regulamenta a aplicação do asfalto. Sim. Lei essa que a gente trouxe. Conta a história, Ricardo. Ah, mas se a gente for contar, o povo até ri. Não, mas você merece saber. É porque estão jogando na culpa da gente o seguinte, o Ricardo é contra botar asfalto na minha casa. Não, o Ricardo é contra jogar o asfalto em cima de poeira, de estrada sem condições de você colocar o asfalto. Que depois vira lama. Não tem bueiro, não tem escoamento de água pluvial, não tem tratamento de esgoto passando por ali. Aí você joga 5, 10 milhões do nosso dinheiro e eu estou dando discurso. Aqui eu vou repetir a mesma coisa que o nosso prefeito falou quando aprovou a lei para o Estado cumprir. Lá na LERJ. Pega-se o asfalto, joga em cima de poeira, prefeitos fazem isso antes das eleições, durante as eleições, o povo fica feliz, bate palma, dá o voto para ele. Isso é o senhor que está falando, prefeito, não sou eu. Está gravado lá na LERJ. Se eu estiver mentindo aqui, o senhor pode vir aqui, mas eu vou trazer o discurso do senhor da LERJ. Eu tenho ele gravado. Botar, por quê? Passa um ano, a água, quando ela vem, ela retira. Se ela não tiver a guia para jogar ela no lugar certo, se não tiver o planejamento, ela rasga, ela limpa. E por que não faz assim? A nossa cidade já sofreu com isso, nós já sofremos, o senhor sabe do nosso sofrimento disso. Mas o senhor está jogando asfalto em cima de poeira. Mas aí você é da oposição, quanto pior, melhor. Quanto pior a gente reclamar, é melhor. Isso. Então, ele acha ele isso. era a oposição dele. Eu sem medo, se eu falhar, eu queimo minha língua, eu venho aqui e peço desculpa. Dou um ano e meio a esses asfaltos que estão sendo colocados aí, aonde não tem escoamento de águas pluviais, aonde não foi feita a técnica devida de corte e acerto do terreno para inclinar e jogar água para dentro. Não é... E as refações no Nova Suíça que já aconteceram. E não é vir falar que quem nunca pisou em lama, não é isso, né? Em alto de morro, aonde não tem estrutura de vocês canalizar a água para jogar, joga uma massa asfáltica. Sem essa concepção, nós já vimos morro descer e parar lá embaixo na lama. Isso aí. E quem pagou com as vidas foi a população, não foi quem botou asfalto lá não. Então é isso que a gente tem que começar a pensar. Prudência é agir hoje. Zé, você já pensou? A bomba explodiu em 2011. Então, naquele período, todo mundo... Né? Até então a gente não sabia que era possível. Era possível. Nós vimos pedras e mais pedras escorrendo de morro e lama descer, morro descer inteiro, que a gente não viu que não poderia existir. Hoje a gente tem essa consciência. Alto do Floresta é um exemplo clássico. Tomara a Deus que eu esteja errado. Tomara a Deus que nunca aconteça daqui para frente. Mas Deus já me ensinou que aconteceu. Vamos mais um ditado. Prevenir. Dinheiro do bolso e canja de galinha não faz mal a ninguém. Mas Deus já nos ensinou, não concorda, Luana? Nossa. Deus já nos ensinou com a tragédia de janeiro, do dia 11 para o dia 12 de janeiro de 2011, que pode acontecer de novo. E essa forma de jogar asfalto, eu gosto, o asfalto é necessário, a gente tem que fazer, mas tem que fazer com técnica, tem que fazer com conhecimento, com projetos e com pessoas que entendam o que estão fazendo. Com responsabilidade. Com isso. Com um projeto ART, com um engenheiro, prefeito. Isso aí. O engenheiro assinando o projeto. Você lembra que o senhor falou isso no seu projeto de lei lá da LERJ? Com o engenheiro assinando o projeto. Por quê? Aí nós vamos ter as responsabilidades se as coisas não dar certo lá na frente.
Mas ninguém queria que a ciclovia caísse no Rio de Janeiro. Lógico. Nossa, não. Lógico. Essa própria lei dele, Ricardo, não vale para Friburgo também, não? Não, porque ela só vale para as estradas vicinais do estado do Rio de Janeiro. As estradas onde que elas são vicinais, aonde que o estado do Rio de Janeiro... Exploração de produção. E que o estado do Rio de Janeiro é responsável. Porque existem estradas vicinais municipais. Exato. Então, quando eu fiz a cópia do seu projeto de lei, prefeito, não tem medo nenhum de dizer que eu copiei do senhor. Que é bom para se copiar, né? Copiei criando o Programa Municipal de Pavimentação das nossas estradas municipais. A lei é inteligente, né? A ação hoje é que não. E a aplicação do asfalto em logradouros de ruas públicas urbanas no município de Nova Friburgo, com prioridade para atender as que não têm, as que vão atender a mobilidade urbana, as que vão atender aquela situação do agronegócio, do agroturismo. Tem todas as situações que, por sinal, eu copiei muito bem copiado do senhor e eu não entendo por que não funciona. Aqui a gente não consegue aprovar essa lei, não consegue subir. A gente não a gente até entende. Tem dois ditados, já que a gente está no ditado. Prevenir o melhor remédio, quem avisa amigo é. A gente está falando. Vamos falar de ditado? Absolutamente. Tomara a Deus que aconteça, cai um barranco, desça ele todo e só perdemos patrimônio. E a gente verifica, como foi lá em São Lourenço, onde a família do senhor desviou a água e começou a fazer um corte de terreno sem a orientação devida do ART, do engenheiro, sem autorização do meio ambiente. O que aconteceu? A escola e o posto de saúde de São Lourenço foi ao chão. Graças a Deus que era um dia que não tinha ninguém e só tivemos essas perdas materiais. Mas é um segundo ensinamento que a gente tem que levar em consideração. E Ricardo, mas falar isso dá soco, hein? Dá. Cuidado. Bomba. Bomba. É isso aí. Até, Ricardo, a gente fica ouvindo aí as críticas também, né, do prefeito. Como a gente abre aqui o espaço, ele nunca, né, não aceita. Eu já convidei pessoalmente. Tantas outras pessoas convidam, mas é porque ele gosta de falar do jeito que ele gosta. Então, várias vezes a gente está vendo as acusações dos vereadores de oposição. Vai ser culpa sua se a UPA fechar. Sim. Você está sabendo disso, né? Sabendo disso. Mas não é culpa... Eu votei contrário em todas as leis de contratação por tempo temporário de pessoas. Mas aí o dinheiro para contratar as pessoas tem, para manter certas situações na saúde, não. O interessante é que para justificar que vai fechar, ele utiliza a nossa justificação, a justificativa que nós votamos de contrário. Isso aí. Agora, para justificar o que o senhor não fez, o senhor não utiliza a nossa lei que estava aprovada que o senhor poderia contratar. Lá atrás. Entendeu? Não fez o dever de casa para que a gente não caíssemos nessa situação da endemia da dengue. Isso aí. Mas o senhor tinha a lei... Quais anos lá que ele não contratou? O senhor poderia ter contratado a quantidade que o senhor quisesse. Por que não contratou? A lei estava em vigor. Agora o senhor manda ela renovando, a gente nega alguns cargos, dizendo não... Ano eleitoral, né, dê posse, homologue o concurso público, dê posse aos concursados. E a partir daí a gente até vai que está acontecendo, né? Quem paga o contratado, paga o concursado, né? Até que está acontecendo o chamamento dos concursados, está chegando. Esse é o recado que a Câmara deu, prefeito. Ela não é contra a saúde, não. Chame os concursados para trabalhar, estão aprovados. Mas não fez concurso da saúde, não quis, né? Mas, a bem do serviço público, existem diversas regras na lei que, em dado momento, eu posso até disponibilizar um funcionário há um tempo, porque, olha, ali... Remanejou, né? Remaneja naquele momento, depois ele volta novamente. Isso pode acontecer. É só fazer os ajustes. Pode tudo. Não é? Agora... Quando quer. Quando quer. Você falou a coisa certíssima. Pode tudo quando quer. Né? Você vê quando nós falamos, anule a prova de aptidão, aquelas pessoas foram expostas a um ridículo. Faz de novo, de uma forma séria. Eu não posso. Mas interessante, vai mandar uma lei para casa para anular, alterando o regime de aposentadoria das pessoas que foram aprovadas no concurso. Aí? É interessante, para mexer num direito tão importante, que é a aposentadoria da pessoa,
Ela escolheu aquilo... Eu posso mexer no edital e posso alterar. Mas prefeito, mas a gente pode. A Câmara não pode, ele pode. Mas na hora que nós pedimos a ele, reajusta, rever essa falha que teve aqui, vamos rever para poder ver o que a gente pode fazer. Não, isso eu não posso Até que a mexer. proporção de reprovados foi muito grande, né? Você vê que foi algo inacreditável. É coisa que foi feita mesmo para não aprovar, porque na maioria dos concursos corretos, né, você tem uma gama de pessoas aprovadas que você... Numa primeira fileira entra depois fica aquele os cadastro, os melhores pontos e fica aquele cadastro de espera até novo edital para abrir. Esse não vai acontecer, esse não tem cadastro de espera. Eles cortaram o cadastro de espera. E vai faltar gente. E vai faltar gente para trabalhar. Eu achei que era para resolver. Não é não. Não é para resolver. Não, eu acho que é para privatizar. É para privatizar. É para privatizar. E nada de transparência. Essa é privatizar. Nada de transparência. Eu nunca vi funcionário doar 10% para político nenhum. Privatizando. Aí o cara está falando aí, não, entenda quem quiser. Privatizando. É a situação, né? Privatizando. Vamos falar, Ricardo, da questão que a gente falou, vou deixar para o final, aí faltam os nossos 10 minutinhos, que é a situação da prestação de contas da Prefeitura, que a gente lançou aqui na semana passada, né? Que, de acordo com a sua resposta que você teve lá do TCU, do TCE, que já tinha sido encaminhada para a Câmara, mas vocês não foram notificados. Aí eu queria que você deixasse aí como que foi isso, né, o que aconteceu, quais foram as alegações e como que está esse processo aí da aprovação das contas. O que aconteceu foi o seguinte, existe uma alteração que foi feita de nossa autoria, sim, da lei orgânica, dando procedimento às contas já com parecer do Tribunal de Contas. Tem a obrigatoriedade, né? E das contas em andamento do município. Então, hoje existe um procedimento. Se não houver esse procedimento, não for instalado, fica bloqueada. A pauta da casa tem que travar, pode parar. Ela não pode votar lei nenhuma enquanto esse procedimento não for feito. Então, de dezembro para cá, eu fiquei sempre pedindo questão de ordem, pedindo novembro. Presidente da casa, a questão de ordem, as contas do prefeito de 2014, eu sou da Comissão de Finanças e Orçamento, já vi no site que já está aprovada do tribunal, mas o parecer chegou a essa casa? Não chegou, eu vou pedir a secretaria. Então ficou essa novela de dezembro, início de dezembro até fevereiro, março. Aí eu falei, pô, não me dá a resposta, mandei um e-mail para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, identificando isso aqui. Qual foi a minha surpresa na resposta do e-mail? Que o tribunal atestava que a Câmara já tinha recepcionado o parecer desde setembro de 2015, final de setembro de 2015. Logo depois do... Com essa resposta, eu preparei um comunicado à mesa diretora pedindo o trancamento da pauta e até se averiguar, explicação do presidente Márcio Damasio dos motivos que a Câmara recebeu. E qual foi a notícia que nós tivemos? Foi a primeira vez que a Câmara recebeu o parecer via digital. Internet é internet, computador é computador. Programa, né? O tribunal terminou lá, transferiu ele tipo aquele internet. Da Receita Federal. Chegou aqui, quem recepcionou fez uma carta, se justificou, pedindo desculpa, e recebeu e ficou com ela, o parecer. Aí o presidente ele deu publicidade no dia 12 de maio, que ele estava ciente a partir daquele momento, em vista à falha administrativa de uma das funcionárias da Câmara, e que ele estava ciente a partir daquele momento que estava instaurando o processo legislativo. Para aprovação. Com isso, ele implantou o que determina o 68A de uma forma justificando uma falha, porque ele não fez isso lá atrás. Botou a culpa em cima de uma pessoa que falhou nesse momento. Então, abriu-se. Naquele dia, quando ele deu isso, nem o expediente foi lido, entrou direto à leitura, por isso que houve o trancamento da pauta. Leu 2 horas de... 2 horas de parecer do Tribunal de Contas, foi feita toda a leitura. Das contas. A partir da leitura, ele disse, todos os vereadores estão comunicados que o parecer está aqui e está aberto o processo legislativo. Com isso, a Comissão de Finanças e Orçamentos agora tem 60 dias para fazer o parecer e emitir o decreto de aprovação ou não das contas. E é o que você falou, para ficar claro que é em cima dos relatórios que foram enviados que fazem a avaliação. A gente está sempre em cima de análise de relatórios. Então, 12 de maio foi a abertura do procedimento. 12 de julho
é o último prazo, último dia, salvo se houver uma excepcionalidade muito grande pela Comissão de Finanças e Orçamento, solicitar de poder uma prorrogação de mais alguns dias. 12 de julho, a conta de 2014 do prefeito Rogério Cabral tem que estar aprovada. Agora, eu posso adiantar. Você já começou a avaliar, Ricardo? Já comecei a avaliar. Uma bomba, Zé. Conta pra mim. Você acredita que pode ter acontecido algumas pedaladas fiscais Em Nova Friburgo? em Nova Friburgo? Tá seguindo exemplos, né? Pode ter acontecido. Aprendeu no Jornal Nacional. Pode ter acontecido. Tem coisas que me puseram algum... Você vai ter que avaliar mais a fundo. Estou reavaliando, estou buscando informações, já fiz vários pedidos de informações para poder trazer, mas tem coisas que não está batendo. Uma é um erro clássico. E o interessante é que eu não consigo entender o Tribunal de Contas aprovar isso. Ele determinou, ele viu que o orçamento, com o que ele podia alterar para mais e para menos, deu X valor, e na conta da contabilidade ele gastou mais 249 mil. Ora, se estava autorizado a só gastar X, por que gastou mais 240? A 249 mil é valor irrelevante? Não acho, não. É $1/4 milhão. Paga-se muita coisa. É $1/4 milhão. É $1/4 milhão. Aí já comecei a ouvir os setores técnicos. Nós, com certeza, isso é uma falha, porque nós estamos trocando de sistema e houve uma falha de sistema. Eu já começo a olhar e falo, não, isso não pode ser uma falha de troca de sistema, é o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E que me assustou muito, eu estou falando hoje, salvo se eu estiver equivocado. Talvez o Ricardinho de Olaria, técnico em contabilidade, não tenha tanto conhecimento contábil, mas me assustou muito. Se eu estava autorizado a gastar 500 e X milhões, aí os relatórios fiscais com o que foi aprovado na lei orçamentária, aumentando o que ele tinha poder de aumentar, e o que ele anulou, deu X valor, que é o líquido. O valor do caixa pagando, o valor contábil, quando eu falo os balanços financeiros contábeis, é o pago. O valor do banco, do caixa pagando, da receita nossa pagando isso, tinha que ser igual. O valor irrelevante é 11 centavos, 12 centavos, 1 centavo, para mim é um valor irrelevante. Até R$1. 249 mil, para mim não é um valor irrelevante, não. É um valor significativo. Porque dentro de orçamento 240, eu falo que assim, dentro de você comparar o realizado com o orçado, se você falar uma despesa de 1 centavo, eu vejo que é um valor insignificante. Você quer ver uma coisa... Tem uma proporção. Você quer ver uma coisa que eu achei interessante também dentro do parecer do Tribunal de Contas? Ele disse que é irrelevante. Aí eu não vejo... Olha como é que é as coisas... É só você conhecer os pontos de vista e a técnica contábil. Ele disse que ele constatou uma diferença no balanço patrimonial e financeiro entre ativo e passivo de 20 centavos. É irrelevante. Aí eu já não acho que é irrelevante. Sabe por quê? Porque dentro do balanço financeiro, dentro da contabilidade, tem que bater igual. O sistema é chegar a zero. Passivo e ativo tem que zerar. Se não zerou, se tiver 1 centavo ou 20 centavos, tem que se buscar a diferença. Por quê? Matemática é matemática, né? Que pode estar dando... Não, é porque você trabalha com partida dobrada. Se você, para todo débito você tem um crédito e para todo crédito você tem um débito. Você não pode ter um crédito maior e um débito menor num lançamento. A partida é dobrada até igual. Porque pode até ser maior essa diferença. Você pode ter aí, eu, contador, com uma diferença de 1 centavo entre o passivo e o ativo, eu fui buscar a diferença e encontrei diversos lançamentos errados que, lançando 1 milhão para lá, 1 milhão para cá, 2 milhões para lá, 1 milhão, vai sobrando, centavo, deu aquele 1 centavo. Aí veja bem quantas diferenças de grandes valores que eu tive que reacertar elas para poder aquele 1 centavo sumir. É o outro ponto também que eu vi dentro do balanço da gente, que eu fiquei assustado. Outra coisa que eu fiquei assustado também foi a receita líquida e a despesa realizada. A receita líquida da gente girou em recebimentos em 390 milhões, eu estou falando isso do ano de 2014. E nós pagamos 397 milhões de despesa.
aí 7 milhões? Teria que ter o equilíbrio. Aí a gente começa politicamente a entender. A reforma administrativa que foi feita, ela não foi econômica, ela gastou dinheiro. Né? Ela não teve um planejamento de economizar. Mais do que devia. Do que devia. Mais do que ganha. Então isso... As famílias que estão nos assistindo agora sabem que não se deve fazer isso. Isso aí. O que me dá a assustar que esse valor do orçamento tinha que ser realizado. O que foi aprovado em leis e decretos deu um valor e o que foi pago e gasto deu 249 mil a mais, gastou-se mais do que estava autorizado. Se é 249 mil, se para o Tribunal de Contas 249 mil é valor irrelevante, eu sinto muito, eu não acho que 249 mil dentro de comparação do realizado com o previsto não é um valor irrelevante, não, é um bom valor. Tanto que eles gostam de falar que está pagando o salário do funcionário em dia, quantos salários não seriam pagos com esse valor? Você sabe qual o peso que vai botar no ombro da gente? Não, porque eu vou ter coragem de fazer o meu parecer. Já estou dizendo que do jeito que eu vi ali, salvo... Mas aí, para poder corrigir aquilo, ver se você não concorda comigo, tem que voltar tudo para o Tribunal de Contas. Ele tem que rever, tem que pegar corrigir tudo e fazer um outro parecer. O Tribunal de Contas não vai fazer isso. Não. O Tribunal de Contas não vai fazer isso. Então, tem coisas aí que vai ter que ter. Aí vão botar na minha conta, Ricardinho, votar contra um parecer do Tribunal do Contas do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Mas não dá para segurar. Você está dando a devida atenção ao assunto. Talvez o não tribunal não tenha tido a oportunidade de dar. Até você comentou isso. Quanto volume de material que eles recebem para avaliar, para analisar? Não é só de Friburgo, de tantas outras coisas. Não dá para segurar isso. E com outras situações que eu tenho de 2015, outra situação que eu vi, porque eu comprei, né, Zé, para você ver, para não deixar de ser chato. A lupa. Luana tá lá, então chega lá, eu tô trabalhando no meu gabinete com aquela lupa. Aí o que você está fazendo? Tô lendo o balanço orçamentário do município de Nova Friburgo. Eles botam a letrinha que nem formiga lê. Ali, você pega no jornal e vai ver lá o balanço orçamentário, a despesa de função, tudo. Ninguém consegue ler, tem que comprar uma lupa. Eu com meu óculos, uma lupa, eu vi do ano de 2014 diversas contas negativas em local que era ou tá zerado ou positivo. Negativo aqui, negativo aqui. Usando o cheque especial. Eu vi... bola de neve. As coisas chegou numa tal situação, as pessoas estão perdidas nas coisas, que eu ainda vou voltar atrás para ver se não tinha. O penúltimo demonstração financeira do município sem assinatura do contabilista responsável. As coisas não podem ficar assim. Não é qualquer pessoa que pode chegar digital, né? Aí vai dizer que eu estou procurando pelo em ovo, vai dizer que a gente conta o pior melhor. Quem é Ricardinho para dar um parecer contrário ao Tribunal de Contas? Eu vou dar, o meu parecer vai ser em cima do próprio parecer do Tribunal de Contas, que eu não consigo entender como que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro deixa eu passar isso. Dá aprovação com diferença de 249 mil entre o orçado e o realizado. Enquanto trabalhadores recebem menos que um salário mínimo. E a lei de responsabilidade fiscal, ela determina autoriza que uma porcentagem. As despesas e as receitas guardam paridade no seu valor econômico. É o que você falou, ele tem uma porcentagem, né? Não sei o que fala, para reajustar, né? Aí você vê o que é a maldade da coisa que eu fui observar. Quando eu peguei minha lupazinha, que eu fui ler o parecer do Tribunal de Contas, aí eu tô vendo lá, processo tal, aí ele escreve bem pequenininho mesmo. Igual isso que eu tô bula, falando, né, de remédio. Eu vou ressalvar isso, que o balanço, o orçamento executado, ele guarda paridade com a Lei 4.320 de 64, que é a lei que determina as demonstrações financeiras. O que é a demonstração financeira? É aquela o valor que você demonstra os valores, o que você pagou, o que você comprou, o saldo que ficou, você faz toda essa demonstração do patrimônio. Um extrato completo. E já a lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe o orçamento para dentro dessa realidade. Para quê? Para que você não gaste mais do que você tenha disponibilidade. E outra coisa, que você também não deixe dívida para o próximo pagar. Antigamente era assim. Quantas vezes que a gente ouvia dizer que a dívida maldita, né? O governo tal, eu assumi 3 folhas e paguei. Aí todo mundo salva agora. Meu governo foi muito bom.
Eu não deixei, não tem mais folha de pagamento atrasado. É obrigação. Mas se não pagar, vai responder. Quem não pagar, que é agir da forma que o Estado está agindo, se não resolver os problemas, a lei de responsabilidade fiscal vai em cima. Vai em cima. Vai responder como crime. Aí é a opção que a pessoa queira fazer, se não quiser pagar ou não. Mas eu estou com essa situação e a gente vai... aprofundar. Já deixo já de mão que eu não vou dar meu voto favorável à prestação de contas. Vou fazer o relatório, vou fazer o meu parecer, vou encaminhar o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que é o vereador Marcelo Verli. Vou fazer uma cópia bem substanciada e vou entregar a todos os vereadores. Aí vota na consciência de quem quiser votar. Porque se nós estamos impeachmentando uma presidente da República, que ela criou maquiagem para poder honrar os compromissos sem aparecer muito dentro das suas demonstrações, ou seja, ela tinha um orçamento, gastou mais do que devia, nós não podemos começar também a aprovar dentro da nossa casa municipal a mesma prática do que levou ela a impeachment. Pau que bate em Chico, bate Francisco. Bate Francisco. Eu sou contra o impeachment, eu sou a favor do impeachment dela, né? A maioria votou favorável e até o partido do seu prefeito também lutou e votou favorável. Agora, o senhor tem que praticar também a mesma forma, só não pode ter a mesma conduta. Não pode fechar os olhos, né? Então, esse é um ponto importante que até 12 de julho vai ser ponto de discussão. E aí você consegue até aprofundar, buscar as respostas para essa situação. Para dar o aval mesmo. Para dar o aval, né? Mas está com isso. Aí, a gente tem que fazer a crítica da política. Todo mundo faz. Eu bota peso no meu ombro, eu também tenho que botar um peso nos ombros todos. Essa situação, quer dizer, se a Câmara desaprovar o parecer de contas do tribunal, 2/3 da casa, 14 vereadores, rejeitar o parecer do Tribunal de Contas e desaprovar contas do prefeito Rogério Cabral, o senhor fica inelegível por 8 anos, o senhor não concorre a essas eleições. Ficha suja. Aí, será que não estava segurando esse parecer para passar as eleições, não? Vai botar a culpa em uma pessoa, em um programa é mais fácil, né? Não sei, não é? Talvez. Se a gente pensou nisso, né? Mas alguém pode ter pensado. Não somos um supra-sumo. É uma suposição, né? É uma suposição, Aí ficou a culpa da menina que recebeu sem querer. Mandou a cartinha. Não entregou ao presidente. Esse negócio de internet é tudo muito novo, né? Novo, Esses programas, né? Esse programa tecnologia. Digital, bate na nossa máquina aqui, no nosso computador rápido, né? Pois mas no Facebook eu sei que ela deve saber mexer. Vamos pensar que todos compartilha fácil, né? Pois é. Mas eu não posso, sei lá. Vamos aceitar, né? Vamos ter que aceitar. Vamos encerrando com essa dúvida, né? Pelo menos nós conseguimos cumprir o nosso papel de vereador, de fiscalizador. É isso que tem que ser. Nós vamos ver a votação das contas de 2014. Se eu estiver vencido, errado, é o direito que a democracia nos dá, não é? Mas, diferentemente, é um recado, vai para o ex-presidente da casa. É o finalzinho do programa. Nem falei com vocês que eu ia dizer. Sou Luciano Farias, que em alguns comentários o senhor diz que a nossa casa, essa Câmara é pior do que aquela que o senhor foi presidente. Quantas prestações de contas o senhor, como presidente da casa, fez ser votada dentro do seu comando? Nenhuma. A legislatura pode ter passado então coisas para trás. Né? A legislatura anterior, a Câmara anterior, que o senhor diz que foi tão boa, em descontentamento da nossa hoje, comparando, não aprovou uma conta sequer, não cumpriu o seu papel principal, que a Constituição manda, que é fiscalizar e aprovar ou rejeitar as contas do Poder Executivo. E a gente tem que ouvir uma crítica dessa de Vossa Excelência? Ora, pensa direitinho, depois a gente conversa, estou à sua disposição. Lembrando que muitos vereadores foram reeleitos, né? Sim. Fica a dica, hashtag fica a dica para conversa. Fica a conversa, se quiser vir, vamos conversar. E fica aí o recado, como a gente está falando tanto de ditado, né? Devido a essas questões de contas, da prestação de conta da prefeitura, vamos ficar com a pulga atrás da orelha e vamos descobrir se ela está ali ou não, né? E a gente fica nessa Porque essa pesquisa. Essa resposta ao Luciano se deu simplesmente num programa que eu vi ele sendo entrevistado,
em que, enquanto a Câmara fica tirando veto de leis que obriga o prefeito a botar listagem de desemprego de empresa na rodoviária, não cumpre o seu papel principal. Aí eu estou te dando a resposta, como o senhor também concordou e falou que essa casa não sabe por que veio, a sua legislatura não aprovou conta nenhuma, está lá para aprovar ainda. Tomara, né? Que uma fiscalização principal, né, Ricardo? Principal. Que a gente consiga resolver esse problema, esse imbróglio. Está lá parado. 2008, 2009, 2010, 2011, não tem contas aprovadas dentro da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Isso até pode ser um problema, né? Aí vai dizer que corre atrás, luta, fiscaliza, briga, não está dando resposta ao seu mandato. Não pode jogar todo mundo no mesmo saco. Não pode jogar, não pode generalizar. Um respeito mínimo tem que existir. E o povo já respondeu nas urnas, né? Sim. Fica a resposta na próxima, se Deus quiser. Exatamente. Vamos encerrar então, né, Ricardo? Deixar nosso boa noite. Agradecer já aí a audiência do outro lado, de todos que estão aí sempre com a gente, ligadinhos no nosso Facebook, nosso Instagram, no nosso WhatsApp, sempre colocando o vereador Ricardo Figueira tudo junto lá no Facebook para nos achar. Nosso WhatsApp 99887-5651 e, claro, a sua participação sempre aqui pela TV Friburgo. Agradecer nossa produção, né, que está sempre aqui com a gente, mandando ver ao vivo, a gente está ficando cada dia melhor, mais craque. E assista a gente também nas reprises aí na programação da TV Friburgo. Mandar um beijo para Pininha, que a gente não mandou hoje no início, para o Pedro também, que sempre nos assiste. E a você que fica aí do outro lado, nosso boa noite e esperamos na próxima quarta ao vivo, né, Ricardo? Boa noite, desculpa pela antecipação de ter tomado um tempo a mais. Mariozão vai me perdoar lá, mas já está na hora de terminar. Agradeço. Se Deus quiser, quarta-feira que vem estamos aqui. E a você que não gostou, de repente, da gente ter se direcionado, tá livre, vem pra cá, vem conversar com a gente. O tempo é seu, o direito de resposta é salutar e democrático. As ideias estão aqui para ser debatidas, né, Ricardo? Até a próxima quarta-feira. Mandar um beijo pra mãe e pro pai, que às vezes assiste e fala que eu não mando. Fica lá do outro lado reclamando. Um beijo pra vocês, um beijo pra todo mundo e até semana que vem, se Deus quiser. Você também é responsável por fiscalizar e denunciar a exploração do turismo sexual em Nova Friburgo. Ligue 100 ou 190 e denuncie.